Existe uma fotografia que o futebol mundial ainda não sabe completamente o que fazer. Nela, Lionel Messi segura um bebê no colo. A foto foi tirada em 2007, num evento da Unicef em Barcelona. O bebê tem alguns meses de vida. O bebê é Lamine Yamal. E 17 anos depois, aquele mesmo bebê marcaria o gol mais importante da Eurocopa de 2024, na semifinal contra a França, com uma precisão e uma potência que fizeram com que o goleiro francês ficasse parado, não porque não se moveu, mas porque não havia nada a fazer. Essa fotografia não é coincidência. É o tipo de detalhe que a história do futebol produz raramente e que, quando produz, é porque algo genuíno está acontecendo. Este é o relato de uma jornada que transcende o campo, uma saga de identidade, pressão e a inevitável colisão de gerações no palco mais grandioso do futebol. Prepare-se para mergulhar na história de Lamine Yamal, o prodígio que desafia o tempo e o destino. Se isso que você acabou de ouvir já te fisgou, imagina o que vem a seguir. Inscreva-se no canal e ativa o sininho agora, porque esta história vai ficando melhor a cada bloco. E no final, vai perceber porque Lamine Yamal não é apenas mais um jogador de futebol. Lamine Yamal Nasrouebana nasceu em 13 de julho de 2007, em Esplugues de Llobregat, na área metropolitana de Barcelona. Sua infância foi um mosaico de culturas e experiências, reflexo da diversidade que o cercava. O nome carrega as duas origens que o definem, Nasraoui, do pai marroquino Mounir, e Ebana, da mãe guineense Sheila. A separação dos pais aos 3 anos não impediu que ambos permanecessem presentes, moldando seus valores e perspectivas com resiliência e apoio constante. Cresceu em Rocafonda, um bairro de Mataró, cidade costeira a 30 quilômetros de Barcelona. Rocafonda não é um lugar turístico, mas um vibrante bairro de imigrantes e trabalhadores. Pessoas de Marrocos, Senegal, América Latina e Guiné Equatorial construíram ali suas vidas, transformando um espaço não reservado a eles em um lar pela presença e trabalho. É um tipo de bairro que forja uma identidade forte por necessidade. A atmosfera de Rocafonda, com suas ruas cheias de vida e a mistura de idiomas e tradições, foi o primeiro campo de treinamento de Lamine, onde aprendeu a importância da comunidade, da luta e da representatividade. Quando Lamine Yamal marca um golo, faz um gesto com a mão mostrando o número 304, os últimos dígitos do código postal de Rocafonda. É uma declaração, um lembrete de suas origens antes que o mundo decidisse onde ele pertencia. Esse gesto, simples mas profundo, é um tributo à sua família, amigos e treinadores, provando que a verdadeira grandeza reside em honrar suas raízes. O 304 não é apenas um número, é um manifesto de humildade e determinação. Mas existe um conjunto de fatos sobre Lamine Yamal que raramente entra nos roteiros sobre a sua trajetória porque parece menor perto dos recordes e dos gols e das manchetes. E que revela, quando lido com atenção, um retrato muito mais completo de quem é o rapaz de Rocafonda fora das 4 linhas. Comece pelo nome. Lamine não é um nome espanhol. É árabe, de origem berber e marroquina, e significa homem de confiança, homem fiel. O pai, Mounir, escolheu o nome antes de saber o que o filho se tornaria. Sua mãe o teve com apenas 16 anos e trabalhava em um McDonald's para sustentá-lo. Seu pai recolhia objetos da rua para conseguir levar comida para casa, mas não era suficiente para pagar o aluguel. Então 2 amigos, Lamine e Yamal, os acolheram em sua casa, e por gratidão ele deu os nomes deles ao filho. Há também o gosto musical. Lamine Yamal é fã de música urbana latina, especialmente de artistas como Bad Bunny e Feid. Não é detalhe sem consequência. É um sinal cultural do mundo em que cresceu em Rocafonda, onde a música que tocava nas janelas e nos carros e nos telemóveis dos vizinhos era essa, e onde a identidade musical é uma extensão da identidade de origem que ele carrega com o mesmo orgulho com que carrega o código postal no gesto de celebração. Com 4 anos, começou a jogar futebol num clube local, o Confira La Torreta,
um clube de bairro com campos modestos e treinadores voluntários. Ali, algo no menino de 4 anos chamou a atenção. Não era apenas bom, mas via o campo de uma forma que crianças de sua idade não viam. Antecipava onde a bola precisava ir, percebia espaços que ainda não existiam, mas que se materializariam no momento certo. Essa inteligência de jogo precoce, combinada com uma habilidade técnica inata, o destacava desde cedo. Com 6 anos, o Barcelona notou. Em 2014, com 7 anos, Lamine Yamal entrou em La Masia. A transição para a renomada Academia do Barcelona marcou o início de uma nova fase. Ele deixou os campos improvisados de Rocafonda para um ambiente de excelência, absorvendo a filosofia do clube e refinando seu talento bruto. La Masia não era apenas uma escola de futebol, era um estilo de vida, uma filosofia que ele absorveria para lapidar sua joia. Mas o que ninguém conta sobre esse período é o que aconteceu antes da grandiosidade. A adaptação à La Masia foi desafiadora. Lamine, com suas raízes diversas, precisou navegar por um ambiente competitivo e de altas expectativas. A pressão para se destacar e corresponder às expectativas de uma academia que formou lendas era imensa. Sua resiliência, forjada em Rocafonda, foi crucial para superar os momentos de dúvida e dificuldade. La Masia é uma das academias mais famosas do futebol mundial, berço de Xavi, Iniesta, Busquets, Puyol, e onde Messi chegou aos 13 anos. Sua metodologia, focada na posse de bola, passes curtos e inteligência tática, encaixou-se perfeitamente com a visão de jogo de Lamine, permitindo-lhe florescer e desenvolver uma compreensão profunda do futebol. A questão de qual seleção representaria não era abstrata. Havia interesse do Marrocos e da Guiné Equatorial. E havia a Espanha, seu país de nascimento e crescimento, mas que por anos debateu se alguém com o sobrenome Nasraoui Ebana era suficientemente espanhol para vestir a camisa da seleção. Esse debate, muitas vezes acalorado e injusto, adicionou uma camada extra de pressão, tornando sua escolha não apenas esportiva, mas uma afirmação de sua identidade. Lamine, a cada jogo, reescrevia a narrativa da identidade espanhola, mostrando que a diversidade era uma força e um espelho da Espanha moderna. Yamal escolheu a Espanha. Não como concessão, mas como afirmação. Uma declaração de que Rocafonda era Espanha tanto quanto qualquer outro lugar do país. Sua escolha foi um ato de coragem e convicção, um testemunho de sua lealdade e amor pelo país que o viu nascer e crescer, representando uma nova geração de espanhóis e desafiando preconceitos arraigados. Dentro de La Masia, Lamine foi empurrado para cima, treinando com grupos mais velhos e jogando contra adversários mais experientes. Continuava sendo o melhor em campo. Essa ascensão meteórica foi resultado de talento excepcional, ética de trabalho incansável e uma sede insaciável por aprimoramento. Lamine não se contentava em ser bom, queria ser o melhor, enfrentando desafios que a maioria dos jogadores de sua idade sequer sonharia. Em setembro de 2022, com 15 anos, Xavi Hernández, técnico do Barcelona, convidou Lamine Yamal para treinar com o plantel principal. Não como gesto simbólico, mas como reconhecimento de que precisava de um nível de competição que as categorias de formação já não conseguiam fornecer. O chamado de Xavi foi um divisor de águas, um sinal claro de que Lamine estava pronto para o próximo nível, e ele não decepcionou. Em 29 de abril de 2023, com 15 anos, Lamine Yamal entrou em campo pelo Barcelona na primeira divisão espanhola, tornando-se o jogador mais jovem a estrear pelo clube em mais de um século. Sua estreia foi um momento histórico, quebrando recordes e deixando sua marca no esporte, confirmando o nascimento de uma nova estrela. Mas o pior da pressão ainda estava por vir. Ser comparado a Messi aos 15 anos não é apenas um elogio, é uma sentença. Uma expectativa que nenhum adolescente está preparado para carregar sem custo. Cada jogo em que Lamine era bom, mas não perfeito, tornava-se análise comparativa. O Barcelona, em reconstrução, precisava de um fenômeno, e ele tinha 15 anos,
fazendo trabalhos de casa no autocarro. A pressão sobre um adolescente de Rocafonda era enorme e invisível para quem via apenas os highlights. Lamine aprendeu a lidar com essa pressão, transformando-a em combustível para sua evolução, buscando ser a melhor versão de si mesmo. Em outubro de 2023, marcou na La Liga contra o Granada, tornando-se o marcador mais jovem da história da Liga Espanhola, um recorde que havia pertencido a Messi. A coincidência não passou despercebida, e a narrativa tomou conta da conversa sobre futebol na Europa. O gol contra o Granada foi um momento simbólico, um elo entre duas gerações de gênios. Mais importante que os recordes, Lamine aprendia em tempo real, diante de câmeras e expectativas, o que era jogar no mais alto nível. Enfrentou a intensidade física dos adversários adultos e a falta de espaço do futebol juvenil. O processo de adaptação foi real e não linear. Lamine lidou com a dureza do futebol profissional, transformando cada desafio em uma lição. Então, chegou o verão de 2024 e a Eurocopa na Alemanha. A Espanha convocou um jogador de 16 anos, considerado cedo demais por muitos. O que aconteceu nas semanas seguintes transformou o torneio em memória coletiva. Lamine Yamal estava prestes a se tornar um herói nacional, símbolo de uma nova era para o futebol espanhol. Na semifinal contra a França, com o marcador empatado, Lamine Yamal recebeu a bola à entrada da área. Do lado direito, com um defensor à frente e o ângulo fechado. Bateu. A bola entrou no ângulo superior esquerdo com uma precisão que fez o goleiro francês ficar parado. Tinha 16 anos. Era o gol mais jovem da história da Eurocopa. Uma obra de arte, um momento de pura genialidade que calou os críticos e incendiou a torcida, provando que a idade era apenas um número. A Espanha venceu a Alemanha na final e conquistou o torneio. Lamine Yamal ganhou o prêmio de melhor jogador jovem. O menino de Rocafonda ajudou o país que ainda debatia sua identidade a vencer o campeonato europeu. A vitória na Eurocopa foi um triunfo para a Espanha e para Lamine, que redefiniu a identidade de sua nação. O que aconteceu a seguir revelou o que a grandiosidade produz quando chega demasiado cedo. A temporada 2024-25 viu o Barcelona, sob Hansi Flick, construir um sistema em torno de Lamine Yamal. 55 jogos, 18 gols, 25 assistências. Na semifinal da Liga dos Campeões contra o Inter de Milão, Simone Inzaghi disse que Lamine era um talento que aparece a cada 50 anos. 50 anos, para um jogador com 17 anos. Essa temporada o consagrou como um dos maiores talentos mundiais, epicentro do Barcelona e catalisador de seu sucesso. Havia, porém, tensão nos bastidores. Yamal chegou atrasado a uma reunião de equipe antes de um jogo da Champions League. Flick quis sancioná-lo, mas a direção do clube interveio. O jogador jogou. O episódio revelou a posição particular de Lamine, não apenas um jogador, mas o ativo mais valioso de um clube que precisava dele para ser competitivo. Uma dinâmica de poder que nenhum dicionário de futebol descreve para um jogador de 17 anos. Em julho de 2025, no seu 18º aniversário, assinou o contrato profissional longo com o Barcelona. A lei espanhola exigia a espera. O acordo estava pronto há meses. O clube esperou, e no dia do aniversário, ele assinou. Um marco, um compromisso de longo prazo, formalizando uma relação sólida e consolidando sua posição como a joia da coroa do Camp Nou. A camisa que herdou para a temporada 2025-26 foi a número 10, a camisa de Messi. O Barcelona a havia guardado, como se soubesse que alguém a mereceria no tempo certo. Agora, era de Lamine Yamal, símbolo de herança, responsabilidade e um futuro promissor. Ele estava pronto para o desafio. Lamine Yamal marcou o primeiro gol com a camisola 10 no primeiro jogo da Liga frente ao Mallorca. Em fevereiro de 2026, marcou o primeiro hat-trick da carreira, numa vitória por 4-1 sobre o Villarreal. O início da temporada com a camisa 10 foi espetacular, com Lamine orando e elevando o número,
mostrando sua capacidade de decidir jogos e sua ascensão imparável. Em abril de 2026, uma lesão muscular encerrou a temporada do clube. 16 gols e 11 assistências em 26 jogos de liga antes de parar. Mas Lamine recuperou a tempo do Mundial de 2026, o primeiro da sua carreira nível sênior. A Espanha chegou à competição como uma das favoritas. O menino de Rocafonda, agora com 18 anos e o número 10 nas costas, entrou num torneio onde as comparações com Messi já não eram hipérbole, mas conversa técnica entre treinadores. A lesão foi um revés, mas sua recuperação demonstrou força mental e compromisso. Em junho de 2026, foi nomeado embaixador de boa vontade da Unicef, com foco no direito das crianças a brincar e no apoio a crianças em situações humanitárias de emergência. A organização para cujo evento Messi o havia segurado no colo em 2007 agora o nomeava embaixador. O círculo fechou-se de uma forma que nenhum roteirista teria tido a audácia de escrever. Esse momento, carregado de simbolismo, provou que a história de Lamine Yamal era muito mais do que futebol, era uma história de redenção e inspiração. O Barcelona que Lamine Yamal encontrou em 2023 não era o Barcelona de Messi. Era um clube em crise financeira, com um projeto desportivo sem clareza. Precisava de uma razão para os adeptos acreditarem no futuro. Lamine Yamal tornou-se essa razão aos 15 anos. O peso desse papel ia além de jogar bem, era representar a continuidade de uma identidade de clube fragilizada. A lesão de abril de 2026 foi um aviso físico de que o corpo tem limites. Sua gestão do regresso, recuperando a tempo do Mundial sem forçar, revelou uma maturidade que contrariava a imagem de invulnerabilidade. Lamine Yamal não é a próxima versão de Messi. É a primeira versão de Lamine Yamal. Essa distinção, simples e profunda, fará com que sua história seja contada muito tempo depois de ele próprio estabelecer novos recordes. Imagine ter apenas 19 anos e carregar nas costas as esperanças de um país inteiro. Enquanto muitos jovens dessa idade ainda tentam descobrir qual caminho seguir na vida, Lamine Yamal entrou na Copa do Mundo de 2026 sabendo que milhões de pessoas esperavam que ele fosse o novo líder da Espanha. A pressão era gigantesca. A comparação com as maiores lendas do futebol parecia inevitável. Afinal, desde a conquista da Copa de 2010, a Espanha nunca mais havia encontrado um jogador capaz de fazer o mundo parar para assistir cada vez que tocava na bola. Mas, desta vez, era diferente. Lamine Yamal não chegou ao Mundial apenas como uma promessa. Ele desembarcou nos Estados Unidos, México e Canadá já sendo considerado um dos jogadores mais talentosos do planeta. Desde o primeiro jogo, dava para perceber que havia algo especial. Enquanto muitos atletas precisam de tempo para entrar no ritmo de uma Copa do Mundo, Yamal parecia jogar aquele torneio desde criança. A bola chegava em seus pés, e o estádio inteiro prendia a respiração. Os defensores não sabiam se ele iria acelerar, cortar para dentro, driblar dois jogadores ou encontrar um passe impossível. Era exatamente essa imprevisibilidade que fazia dele tão perigoso. Sua confiança impressionava. Mesmo enfrentando jogadores muito mais experientes, ele nunca se escondia. Pedia a bola. Chamava a responsabilidade. Tentava novamente quando errava. E isso conquistava não apenas os torcedores espanhóis, mas amantes do futebol em todo o planeta. A semifinal contra a França colocou frente a frente duas das seleções mais fortes do planeta. Do outro lado estavam jogadores acostumados a decidir Champions League, finais internacionais e grandes competições. Mesmo assim, quem roubou a cena foi o garoto de apenas 19 anos. Logo no início da partida, foi ele quem iniciou a jogada que resultou no pênalti convertido pela Espanha. Pouco depois, balançou as redes, mas o gol acabou sendo anulado por impedimento. Ainda assim, sua atuação foi dominante. Toda vez que recebia a bola, a defesa francesa precisava se reorganizar. Era impossível ignorar sua presença. A Espanha venceu.
E voltou a disputar uma final de Copa do Mundo pela primeira vez desde 2010. Então chegou o grande dia. A final da Copa do Mundo de 2026. De um lado, a tradicional seleção da Espanha. Do outro, uma poderosa Argentina. O duelo ganhou ainda mais importância porque representava o encontro de gerações. Algo já havia ficado claro. Lamine Yamal deixava a Copa completamente transformado. Não era mais apenas uma promessa. Não era mais apenas um jovem talento do Barcelona. Ele havia se tornado uma referência do futebol mundial. E se aos 19 anos ele já era capaz de alcançar esse nível, uma pergunta passou a ecoar entre torcedores e especialistas. Até onde Lamine Yamal ainda pode chegar? Porque, depois do que o mundo viu na Copa de 2026, uma coisa parece certa. O futuro do futebol já começou. E ele veste a camisa da Espanha. O menino que Messi segurou no colo em 2007 está agora a escrever a própria história. Com o número 10 nas costas. E com o 304 no coração. Rocafonda, o bairro que o mundo não conhecia, ficou para sempre no mapa do futebol. Porque um de seus filhos decidiu nunca esquecer de onde veio, mesmo sob os holofotes globais. Porque isso é o que os grandes fazem, não apenas ganham, mas lembram-se e fazem o mundo lembrar do lugar que os formou. A história de Lamine Yamal é a prova de que o futebol é mais do que um jogo. É uma narrativa de vida, de superação, de identidade e de um legado que se constrói a cada drible, a cada passe, a cada gol. Se ainda não se inscreveu, faça agora. Ativa o sininho também. Porque as próximas biografias chegam com a mesma profundidade desta. Histórias de pessoas que o sistema tentou definir antes que elas pudessem definir-se a si mesmas. E que responderam com o único argumento que o sistema não consegue refutar: o trabalho e a recusa de parar.